Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós convidamos o pastor Alexandre Sacha Mendes, o pastor Sacha, para nos abençoar com um assunto sobre aconselhamento bíblico. O pastor Sacha, ele é natural de Belo Horizonte, mas foi criado em São Paulo. Ele atua como pastor, ele atua como conselheiro bíblico, credenciado pela ABCB. Ele também estuda teologia há muito tempo e ele é professor em um dos cursos do seminário Instituto Palavra da Vida em São Paulo. O pastor Sacha, ele é casado com a irmã Ana, tem 3 filhos e atua como palestrante por todo o Brasil, ensinando sobre aconselhamento bíblico, exposição bíblica. E se nós formos falar sobre o currículo do homem, nós íamos passar muito tempo aqui. Mas é uma alegria muito grande receber o pastor Sacha em nosso canal, no nosso podcast. E nós vamos conversar sobre aconselhamento bíblico, a importância do aconselhamento bíblico para os nossos dias de hoje, para o cristão, para a igreja local. Então, após a vinheta, eu e o pastor Sacha vamos conversar sobre esse assunto importante. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de insistir e mais uma vez lhe incentivar a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, a comentar aí embaixo o que você acha do assunto e também a compartilhar com o máximo de pessoas possível para que o nosso assunto, o nosso conteúdo chegue o mais longe possível e abençoe o máximo de pessoas que podemos. Isso fortalece o nosso trabalho, isso nos encoraja e isso também pode servir como uma ferramenta de Deus abençoar várias pessoas. Tá ok? Então eu conto com a sua ajuda. Portanto, depois da vinheta, eu e o pastor Sacha vamos conversar sobre aconselhamento bíblico. Até daqui a pouco. Pastor Sacha, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast. É uma alegria muito grande receber o senhor aqui e o meu desejo é que esse tempo de bate-papo sirva para nos abençoar, abençoar aqueles que vão nos escutar e que tenhamos uma boa desenvoltura aqui para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo. Amém. Muito bom. Obrigado pelo convite. Uma alegria poder bater esse papo, servir os irmãos na reflexão sobre o importante aspecto do ministério da palavra. Amém, amém. Pastor Sacha, vamos começar o nosso tempo falando sobre o que o senhor acha do assunto aconselhamento bíblico. O senhor acha que já tem sido muito falado? O senhor acha que é um assunto que é relevante ainda tratarmos, trazermos uma reflexão sobre ele? O que o senhor acha sobre o assunto? Ok, sem sombra de dúvida, o que se fala sobre aconselhamento bíblico hoje é muito mais do que se falava há 20, 30 anos atrás. Quando eu iniciei meus estudos formais na área de aconselhamento bíblico, pouco se falava sobre o assunto. E às vezes eu até confesso que a gente acaba entrando numa percepção meio equivocada sobre o quão difundido é, porque nós trafegamos normalmente nos mesmos meios. Então, no meu meio, eu escuto muito se falar sobre aconselhamento bíblico, mas quando eu saio um pouquinho do meu gueto, eu ainda percebo o quanto ainda tem espaço para desafiar pessoas a refletirem sobre o aconselhamento bíblico como um ministério da palavra de Deus. Então, ainda tem muita coisa para ser dita. Fico muito feliz com o quanto tem sido divulgado, até mesmo a iniciativa desse nosso papo aqui, desse podcast. Com certeza tem tantos outros e muita gente por aí divulgando e de uma forma competente o aconselhamento bíblico, mas ainda temos muito o que fazer. Estamos longe de estar onde deveríamos ou gostaríamos de estar. Pastor, vendo essa difusão em massa sobre o assunto, sobre o aconselhamento bíblico, o senhor acha que há algumas percepções erradas sobre o assunto, dessa grande massa que tem sido divulgada? Ou o senhor acha que a grande maioria tem visto o aconselhamento bíblico de fato como ele é, ou como deveria ser? Sem dúvida que você encontra aqui e ali caricaturas, ou até mesmo percepções
para não dizer errada, diferente de como eu enxergo o aconselhamento bíblico, né? Nem tudo o que é dito em nome do aconselhamento bíblico é de fato bíblico, Uhum. né? Tem muita maneira de enxergar o aconselhamento que eu vejo que parte de pressupostos humanistas e não necessariamente fundamentados na palavra de Deus ou numa teologia sadia acerca de quem Deus é, de quem é o homem, do que é a revelação da palavra de Deus, né? Então eu vejo que ainda se espalha muito, né, uma uma visão equivocada sobre aconselhamento bíblico em função de pressupostos diferentes e estranhos à Escritura. Uhum. Então, diante dessa sua resposta, como é que o senhor definiria aconselhamento bíblico? O que é e o que não é aconselhamento bíblico? Uhum, ok, excelente, né? Nós temos a tendência de carregarmos o termo com o espírito e o entendimento do nosso século, né? Quando nós lemos o termo aconselhai-vos uns aos outros na palavra de Deus, ou admoestação, ou já mais desenvolvido em termos de literatura, né, o conceito desenvolvido na literatura de aconselhamento bíblico, nós temos a tendência de carregar no termo nossa compreensão de aconselhamento secular. Uhum. Nós temos a tendência de carregar no termo nossa compreensão de ajuda e aconselhamento, que tem a ver com a figura de um especialista que está instruindo alguém com problemas, o seu cliente, Uhum. a resolver os dramas do dia a dia. Essa é a ideia que nós temos sobre aconselhamento, sobre terapia. E aí, quando nós falamos aconselhamento bíblico, é exatamente isso, só que numa versão cristianizada ou uma versão gospel, entre aspas, né? Definitivamente não é assim que eu enxergo o aconselhamento bíblico. Quando nós deixamos com que as páginas das Escrituras definam para nós o aconselhar mutuamente, o aconselhamento como ministério privado, particular, nós vemos que tem a ver com anunciar Cristo Jesus. Colossenses 1:28, né, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. Nós anunciamos tempo presente, essa é a nossa atividade, que o apóstolo Paulo coloca, ele, Timóteo, Epáfras, né, Colossenses 1:7, incluindo o seu público original, né, os colossenses, e nos incluindo por inferência. Uhum. Nossa tarefa é anunciar Cristo. E a forma como nós fazemos isso é descrita por meio de dois particípios em Colossenses 1:28, né? Ensinando a todo homem e advertindo a todo homem. Então, existe um aspecto em que nós proclamamos Cristo Jesus, que ele é formativo, e existe um aspecto em que nós anunciamos Cristo Jesus, que é corretivo, que é onde entra muito do aconselhamento como ministério particular da palavra. Essa mesma ideia é repetida depois em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, ele já envolve agora o seu público para a mesma atividade, que tinha a ver com a formação do caráter de Cristo e a correção do caráter de Cristo em anunciarmos Cristo Jesus. Romanos 15:14. Nós vemos isso em Atos, capítulo 20, Efésios, capítulo 4, tudo isso apenas para ilustrar o fato de que o aconselhamento mútuo, esse ministério particular da palavra de Deus, era parte do dia a dia da igreja primitiva. Nós perdemos isso com a introdução do conceito moderno de psicologia, nós perdemos isso quando a psicologia clamou para si algo que até o século XVII, século XVIII, pertencia aos pastores de almas, né? Os doutores de almas, até a forma como os puritanos tratavam a figura pastoral, né? A figura e a importância da igreja, como detentoras desse cuidado, né? E isso foi tirado, entre aspas, né, das nossas mãos, e agora nós temos aí campo pela frente para clamar para nós novamente o cuidado da alma como pertencente à igreja. Uhum. O senhor falou aí de vários textos que ensinam a igreja Uhum. de que o aconselhamento bíblico, o aconselhamento ou a instrução, ela deve ser feita mutuamente, certo? Uhum. Aí vem a seguinte pergunta: quem é que pode ser conselheiro bíblico de uma maneira assim mais específica? Precisa de algum curso? Precisa de alguma especialização? Ou todo crente que seja fiel, sincero e seja instruído na palavra pode ser conselheiro bíblico?
É. Quando nós olhamos a questão até das mutualidades, né, uns aos outros na palavra de Deus, e você bate isso com a lista de dons, por exemplo, nós vemos que existe uma enorme sobreposição da nossa prática de mutualidade e o uso dos dons que o Senhor nos deu, ambos com o mesmo objetivo, a edificação da igreja. E por Uhum. que eu estou dizendo isso, né? Quando nós pensamos, por exemplo, em evangelismo ou pensamos em misericórdia, principalmente misericórdia, citada como um dom espiritual, nós sabemos que também é uma responsabilidade de cada crente em Cristo de exercer misericórdia, né? Isso expressa o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Então, quando nós olhamos para isso, o que que eu estou finalmente chegando e querendo dizer, né? Uhum. Todos são conselheiros, mas nem todos, né? E como assim, né? Aconselhamento como ministério da palavra uns aos outros, todos estão engajados, todos devem estar engajados, é Colossenses 3,16, é Romanos 15,14. Uhum. Mas a partir do momento em que alguns são separados no nosso meio para serem mestres, e algumas umas situações de aconselhamento envolvem uma alta dose de ensino, aí nós vemos que não é para todos esse nível de engajamento. Uhum. Então, é natural que surja no corpo de Cristo, entre todos aqueles que estão envolvidos com o aconselhamento, como o ministério da palavra, alguns que acabam se destacando, porque eles vão, de uma forma específica, trazer um ensino com autoridade para situações de aconselhamento bíblico, né? Então, aqui eu acho que é honesto dizer que sim, é para todos. Você, crente em Cristo, que está crescendo e tem acesso ao Espírito Santo e à palavra, Romanos 15,14, Romanos 15,4, né? Fazendo referência à palavra de Deus que dá esperança, Romanos 15,13, quando aponta para nós que nós temos acesso ao poder do Espírito. Você, crente em Cristo, acesso ao poder do Espírito Santo, que você é selado por ele, tem acesso à palavra de Deus, você está apto para aconselhar. Em que nível? No nível que o Espírito Santo lhe equipou para isso. Então, talvez seja uma palavra de encorajamento, porque você recebeu isso com fé da palavra pregada e agora você espalha. Para alguns, isso vai ter um caráter um pouco mais incisivo e de um ensino mais específico, porque o Espírito Santo assim lhe equipou. E assim nós vamos caminhando, entendendo cada dia mais da palavra de Deus e todos envolvidos no aconselhamento. Uhum. É interessante o senhor dizer isso, porque eu já tive experiências de pessoas que estavam dentro da igreja e tal, e viam oportunidade de aconselhar, de instruir, de Uhum, acompanhar determinados irmãos, e eu, de alguma maneira, incentivava a fazer isso, mas as pessoas, não, eu não sou capacitado, eu ainda não tenho curso, eu ainda não tenho tanta facilidade, tato com as pessoas e tal. E é importante o senhor dizer isso, porque a Bíblia ela nos ensina de que todo cristão ele precisa, de alguma maneira, auxiliar o irmão a crescer, a estar vendo as coisas da melhor forma possível, sempre tentando ajudar aquele outro irmão a crescer. Agora, a pergunta que eu faço junto a esse aspas que eu abri aqui, o que o senhor sugeriria para aquelas pessoas que querem se capacitar mais nessa área de aconselhamento bíblico, se especializar? O que o senhor sugeriria para essas pessoas buscarem? uhum. Bom, existem aí eu acho que entra mesmo, né, o papel de cursos, o papel da leitura, né? O que eu aprecio é que, via de regra, o que todas essas pessoas têm em comum é o anseio, o desejo de ajudar outras pessoas. Isso é muito legal, muito é fascinante isso, a maneira como o Espírito Santo nos desperta. Então, o conselheiro bíblico é alguém que, antes de tudo, está recebendo o conselho de Deus e crescendo em santidade, sem medo de soar clichê, mas o conselheiro que quer ajudar pessoas, é alguém que está crescendo em santidade. Você vai começar a estudar aconselhamento bíblico para ajudar pessoas, e antes de tudo você vai perceber que você está sendo ajudado. Ajudado a viver para a glória de Deus, ou quando Deus confronta coisas que não se parecem com Cristo na sua vida, e você tem oportunidade de mudanças. Então, receba essas oportunidades, né? Acate essas oportunidades e comece a dar passos de obediência nessa direção. Em segundo lugar, entram os cursos e leituras, né? Então, você entra, por exemplo, no site que hoje a Maria Cecília mantém, né, o conselhobíblico.com, o Conexão Conselho Bíblico, conselhobíblico.com, e você vê um acervo que ela tem categorizado, né, que ela tem, desculpa, catalogado,
de não só livros, como também blogs, vídeos, né? Uhum. Por temas, e você vai precisar crescer em suas convicções acerca do aconselhamento, você vai precisar crescer em termos da sua compreensão dos processos envolvidos no aconselhamento, e você precisa crescer na compreensão dos tópicos do aconselhamento. Então, convicções, a sua teoria, a sua teologia precisa estar bem fundamentada na palavra de Deus. Uhum. O que você entende por ministério da palavra, o que você entende por ser a necessidade do homem, o que está por trás da nossa soteriologia, a redenção aplicada, né, a santificação progressiva, somos santos, declarados santos, e estamos crescendo a imagem de Cristo Jesus, nos aperfeiçoando, nos purificando. A palavra de Deus usa termos amplos para descrever esse processo, né? Então, você tem que ter certeza das suas convicções. Em segundo lugar, dos processos envolvidos. Tanto aconselhamento informal quanto aconselhamento formal. No aconselhamento informal, entre as mutualidades, tem bons livros sobre isso, né? Aconselhando uns aos outros, Ed Welch, Editora Fiel. Esse é um livro pequeno, mas um livro rico, que vai lhe ajudar a entender isso, né? Um livro do David Powlison, Editora Cultura Cristã, falando a verdade em comunidade. Acho que é isso. Você colocar David Powlison, Editora Cultura Cristã, falando a verdade na comunidade, ele trata justamente disso, né? Dessa comunidade de aconselhamento. Esses são os processos informais. E aí você tem os processos formais, né, onde entram muitos dos cursos hoje oferecidos, por exemplo, pela ABCB, a Uhum. Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que lhe ajudam a entender o passo a passo em termos de quais são os processos críticos envolvidos no aconselhamento, né? Agora, daqui a alguns dias, eu estou oferecendo, inclusive, um curso online, cujo foco é esse segundo aspecto do treinamento, né, os processos. Eu Uhum. vejo, isso foi verdade na minha caminhada também como conselheiro, como muitas vezes eu tinha a convicção, certo? Eu tinha o desejo de ajudar, mas eu não conseguia traduzir isso em passos práticos. Então, você também precisa crescer em processos, em metodologia, né? Os Uhum. processos críticos do aconselhamento bíblico. Em terceiro lugar, os tópicos, você precisa crescer na sua compreensão sobre perdão, aspectos envolvidos no aconselhamento conjugal, nas emoções, nas grandes emoções, né? Medo, ira, ansiedade. Você precisa entender o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, tomada de decisão, pureza sexual, e assim por diante, os tópicos comuns e recorrentes no aconselhamento, em que você está sempre crescendo na sua compreensão sobre elas. Então, entenda, convicções e o fundamento teológico do aconselhamento, processos e tópicos. Você atingindo essas três áreas e crescendo sempre nelas, você está cada dia mais se equipando para ministrar na vida de outras pessoas. Massa. Pastor Sacha, o senhor falou sobre cursos e especialização, ter Uhum. primeiro a questão de estar crescendo na graça, no conhecimento, em santificação. Beleza, a pessoa começou a aconselhar, começou a aparecer pessoas para serem ajudadas por essas pessoas. Quais os cuidados que o conselheiro bíblico ou o irmão que está começando os seus primeiros passos em aconselhar os outros deve tomar? Quais os cuidados, os passos que essa pessoa deve tomar? Sim. Bom, Gálatas capítulo 6, versículo 1, né, fala do cuidado que você deve ter para que você mesmo não seja tentado, né? Muito cuidado com a atitude que nós tendemos a ter de falar de cima para baixo, né? Como alguém que já detém todas as respostas. Entenda, você só não é o seu aconselhado por causa da graça de Deus. Uhum. E se você prestar atenção, cada aspecto apresentado para você no contexto do aconselhamento, qualitativamente, você também luta na sua vida. Pode ser uma diferença quantitativa, por exemplo, conflito conjugal em que partiu-se para agressão física, né? Talvez não seja o seu caso como conselheiro, mas a origem dos conflitos, as insatisfações, elas estão lá. Aprender a lidar com isso no coração, né, é necessário para que você mesmo não caia. Então, eu diria, muito cuidado para que você também não seja tentado, não sucumba à tentação no contexto do aconselhamento. Segundo lugar, né, essa atitude de soberba, de orgulho, né, de que você se torna um especialista na resolução de problemas. Uhum. Aconselhamento não é resolver problemas de pessoas, não é consertar pessoas. Aconselhamento é ministrar a palavra de Deus para que o seu aconselhado esteja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. É o ministério particular da palavra de Deus, em que nós apontamos a graça, o conhecimento de Cristo para os nossos
aconselhados, né? Então, eu destacaria esses cuidados, né? Também que você esteja atento ao fato de que aconselhamento acontece no contexto de igreja local, nos relacionamentos de igreja local. Já já a gente entra nesse tópico, até o senhor falou sobre o Uhum, contexto de igreja local, mas o senhor já deve ter aconselhado inúmeras pessoas, vários casos. Quais os casos, se existem, os casos mais difíceis de acompanhar, que precisa de mais tempo, de dias de aconselhamento? Existem essas situações ou os casos mais difíceis, ou todos eles são equilibrados, estão no mesmo nível de dificuldade? uhum. O que eu vejo em termos de dificuldade de caso não é tanto assim se eu vou conseguir operar e transformar o meu aconselhado em tantos encontros, né? A gente sabe, isso é ação do Espírito Santo. Uhum, A dificuldade que eu vejo muitas vezes é quando não nos fica claro a, a disposição do aconselhado em mudança, é quando fica muito liso a postura do aconselhado, quando ele é confrontado. Para mim, esses são os casos difíceis, independente dos tópicos. uhum, É óbvio que quando entra também em alguns assuntos que talvez você não esteja tão familiarizado, né? Você tende a ficar um pouco mais receoso, você se educa, vai atrás de informação, estuda sobre o assunto, isso é diferente, né? Mas a dificuldade que eu vejo é quando não há clareza do que o aconselhado de fato quer, uhum, né? E isso capta, porque dificilmente ele vem buscando mudança para si. uhum, Ele vem atribuindo a responsabilidade dos seus problemas a outras pessoas, né? Por que que a vida está difícil? A vida está uhum. difícil porque o meu cônjuge isso, meu cônjuge aquilo, né? E é aí que entra a dificuldade, muitas vezes, de lidar com isso, né? Certo. Em qual momento parar? Beleza, tu estás vendo que o aconselhando não está Uhum, tão interessado ou não tem muito compromisso com a questão que está ali tentando ser resolvida. Qual o momento em que o conselheiro ele diria, não, aqui é o ponto final, não tenho mais como acompanhar, procure outro conselheiro ou procure um outro jeito. Em que momento parar? uhum. Eu acho que um dos grandes indicadores, né, de que você está diante de alguém que não quer mudança é quando existe resistência para a execução das tarefas, certo? Uhum, Existe essa resistência para a execução de tarefas e você se certifica de que você explicou bem, de que ela está entendível, né? Ela é compreensível, melhor dizendo, né? Você não só explicou bem, mas você buscou da melhor das suas limitações a ajustar a realidade do aconselhado, tanto cognitiva quanto de tempo, e ainda assim não é feito tarefa. Você uhum, começa a ter um indicador de alguém que acha que falar sobre os problemas é resolver problemas. Isso uhum, não é verdade, né? E aí você começa já a sinalizar de que a coisa possivelmente vai chegar para o fim. Né? Falei assim, uhum, olha, eu quero ajudar você, mas uma das formas que eu tenho para mensurar o seu desejo de ajuda é se você faz as tarefas. Se você não estiver fazendo as tarefas, eu vou entender que você não quer ajuda, e é o que uhum, tem acontecido, né? Então, eu vejo que esse é um dos momentos para parar, né? Às vezes para porque o próprio aconselhado não vem mais, né? uhum, Talvez porque não teve aí química com o conselheiro, tem lições para aprender sobre essas coisas, mas são coisas que muitas vezes acontecem, sim, vivendo nesse mundo caído e longe de ser perfeito. uhum. Então quer dizer que as tarefas, no caso, elas são um sinalizador de quão compromissado o aconselhando está com aquele aconselhamento, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, eu tive algumas semanas conversando com a Larissa Ferraro sobre lidando biblicamente com depressão e ela me contou uma situação de que ela estava tentando ajudar uma moça Uhum, que estava passando por algumas dificuldades e a moça, em paralelo ao aconselhamento com ela, começou a estudar psicologia. uhum, E enquanto ela estava estudando psicologia, ela começou a tentar achar a solução do problema dela através das teorias que ela estava aprendendo na faculdade. E teve um momento, em uma das sessões, que essa menina voltou para a Larissa e disse: Ó, eu queria muito acreditar no que você está me falando, no que a Bíblia está dizendo, mas eu não consigo acreditar mais. Eu não consigo acreditar que a Bíblia uhum, tem a solução, de que Deus pode me dar
o alívio que eu estou buscando. Pastor, quando surge uma situação dessas de uma incredulidade, como é que o conselheiro ele deve agir? Como é que o conselheiro deve se portar numa situação dessas? É. Bom, nesse caso e exemplo que você acabou de citar, né? Eu não acredito que a Bíblia venha a me trazer o alívio que eu estou buscando, né? Aí a gente já percebe mais um equívoco que muitas vezes o aconselhado tem e não percebe, e por mais que a gente instrua, é difícil largar o osso, né? Uhum. Nós não ministramos para consertar problemas ou ministrar alívio. Essas coisas vêm como um subproduto daquilo que nós somos chamados a fazer e viver, viver para a glória de Deus. Uhum. Ainda que o alívio não venha, a sua postura pode ser diferente e glorificar o Senhor. É aí que Deus é glorificado, né? Então, quando situações como essas, né, elas acontecem, como nós lidamos, né? Aí surge um aspecto de incredulidade, né? O nosso ministério, ele não mudou, continua a ser a ministração da palavra. Porque eu creio, e a minha teologia me informa isso, eu creio que a palavra de Deus nos informa isso, de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Uhum. Deus. Então, quando eu achava que eu estava diante de um aconselhado e que eu ministraria a palavra de Deus, e o Espírito Santo aplicaria essa palavra para que mudanças ocorressem desejáveis para que o nome de Deus fosse glorificado, quando eu pensei que era isso que estava acontecendo, na verdade o que está acontecendo é a palavra de Deus sendo ministrada, usando o contexto dos problemas do aconselhado, para apontar para ele a sua condição sem Cristo, e aí sim trazer a esperança que o Evangelho dá para a salvação. Então seria aquilo que alguns chamam de pré-aconselhamento ou evangelismo, né? É evangelismo. Uhum. Incredulidade surge. Agora, tem níveis de incredulidade, tipos, ou melhor dizendo, né? Você tem incredulidade do tipo, olha, eu não sei se o que você está me dizendo é verdade, eu não sei se eu creio em Jesus Cristo, eu não sei se ele pagou o preço pelos meus pecados. Esse é o tipo de incredulidade que vai culminar em evangelismo. E existe a incredulidade do temor, né? Do dia a dia, em que nós vacilamos, tiramos os olhos de Jesus e afundamos nas Uhum. águas, é isso, né? Esse tipo de incredulidade, ela também deve ser alimentada e confrontada com a palavra, mas trata-se muito mais de um consolo ao desanimado, um amparo do fraco, do que uma admoestação ao Uhum. insubmisso, né? Pastor, o senhor mencionou que o aconselhamento ele é importante no contexto da igreja local. O Uhum. senhor pode falar um pouco mais sobre a importância do aconselhamento na igreja local e se a igreja local que não atua com aconselhamento bíblico, ela precisa de algum empurrãozinho ou ela não é uma igreja tão eficaz no que faz? Uhum. Quando Jesus deixou para nós a grande comissão, né, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, né, e de fazer discípulos, né, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Não é transmitir informação. A tarefa que Jesus nos deu é de ensinar a guardar, é de instruir para obediência. Então, não tem como você cumprir a grande comissão de uma forma efetiva e fiel se você desprezar o ensino da palavra de Deus, que visa a confrontação para transformação, que é aconselhamento bíblico, é o coração do aconselhamento bíblico. Uhum. Então, o que eu costumo dizer, né? Toda igreja faz aconselhamento. Toda igreja faz aconselhamento. A grande questão é que tipo de aconselhamento ela faz, se ela faz bem feito. Uhum. Se ela é intencional em ser fiel na ministração da palavra. Porque a coisa acontece. E aí entra uma realidade sobrenatural de como Deus preserva a sua verdade no meio do corpo de Cristo, pela ação do Espírito Santo da palavra pregada, que é fascinante, é um mistério. Nós somos chamados a crescer em fidelidade nisso. Então, a igreja local é o lugar onde a palavra de Deus ela é pregada publicamente e ela dá o tom, é a coluna vertebral, a coluna dorsal da igreja. É a partir do púlpito, então, que todo o ministério da palavra de Deus acontece. Pessoas são equipadas por aquilo que elas ouvem, essa é a dinâmica de Efésios 4, versículos 13 a 16, né? 12 a 16, né? Quando apóstolos, profetas, evangelistas e pastores Pastores mestres, né? mestres. Eles ministram para o aperfeiçoamento dos santos, para o equipar dos santos. E esses santos equipados reverberam a palavra de Deus que a eles chegaram por meio do ministério público da palavra.
E aí o que eles fazem, de acordo com Efésios 4,16, é que cada parte efetua a sua parte Uhum. para o ajuste do corpo de Cristo, para a edificação do amor, e assim cresça na plenitude de Cristo Jesus. Então, a igreja local, o corpo de Cristo, é o ambiente onde conhecemos mais de Cristo. E conhecemos mais de Cristo porque ouvimos da sua palavra e agimos de acordo com ela, experimentando a bênção, o ministério dos membros de Cristo Jesus. Uhum. Esse que é o lance aí. Pastor, eu conheço não, eu já ouvi falar, e aqui eu quero entrar talvez num assunto um pouco mais, Uhum. não é polêmico, mas que gera discussão, bastante discussão. Conheço pessoas que já fizeram curso de aconselhamento bíblico, até curso que a ABCB ela promove, Uhum. até o senhor é um dos professores desses cursos, e essa pessoa, ou essas pessoas, após terminar os módulos que foram oferecidos, eles chegaram na conclusão de que o aconselhamento bíblico é uma psicologia cristã, né? Uhum. Depois de ter passado por todo o curso e tal, concluíram isso. Ah, o aconselhamento bíblico é uma psicologia cristã? Bom, a gente poderia responder isso em tantos níveis, né? Se você for pensar em termos da etimologia da palavra, né, psicologia, o estudo da alma, né, o estudo da psique, sim, é uma psicologia cristã, no sentido de que é o estudo da alma, o estudo do coração, a partir de uma perspectiva da revelação do Criador da alma. Né? Então, nesse sentido, eu fico tranquilo de responder que sim, se você for pensar em termos de uma etimologia. Agora, se isso é dito no contexto em que se apontam semelhanças do processo do aconselhamento bíblico com aquilo que se enxerga nos processos da psicologia secular, acho que nós temos que desafiar isso um pouco. Né? Porque semelhanças não quer dizer identificação, não quer dizer igualdade de essência, são meras semelhanças. Né? O fato de que alguém se encontra, né, tem esse encontro 1 a 1, e você fala, conversa com 1 hora e meia, é igual uma terapia. Uhum. Isso não é verdade, senão uma aula particular também é uma terapia, não é isso, né? Então, algumas semelhanças não são suficientes para indicar semelhança ou identificação. Então, eu concordo no sentido de que você está falando de um estudo da psique a partir de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva cristã, levando em consideração a boa teologia, e discordo se nós formos colocar simplesmente como mais uma alternativa aos diversos meios para ajudar alguém. Porque se ajudar alguém a resolver problemas, aí a porteira está aberta. Uhum. Mas se ajudar alguém a ministrar a palavra de Deus, a fim de que ele cresça para glorificar o nome de Deus, porque ele cresce à semelhança de Cristo, isso é exclusividade da palavra de Deus. Uhum. 2 Timóteo 3, 16, 17, nós vemos o Salmo 19, 7 a 9, nós vemos 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós vemos Efésios 4, que acabamos de aludir, e tantas outras passagens bíblicas que apontam para essa realidade da exclusividade da palavra de Deus em nos transformar. Perfeito. Pastor Sacha, o senhor falou no início que o fundamento do aconselhamento bíblico, e falou agora também, que é as escrituras. Okay? As escrituras são um fundamento básico do aconselhamento bíblico. Eu também já ouvi de que as escrituras, e eu creio assim, de que elas têm as respostas para todos os tipos de mazelas que o homem pode ter. Pensando nisso, hoje há vários pastores e cristãos que estão indo buscar cursos de psicologia para tentar ajudar pessoas com problemas da alma. E elas argumentam de que a psicologia pode ajudar no processo da ajuda. O que o senhor diria desses irmãos que tentam equilibrar as duas coisas para ajudar o irmão que precisa? Aquele que usa as escrituras e tenta trazer a psicologia para fazer o processo de aconselhamento bíblico. O que o senhor pode falar do método, se o método ele é válido ou se há alguma coisa errada, se há um perigo em fazer isso? O que eu diria assim de antemão, né?
Primeiro, assim, eu não conheço ninguém que entra por esse caminho que não foi movido pelo desejo de ajudar pessoas, né? E isso é louvável, né? A pergunta que nós temos que discutir e conversar é qual a melhor forma de ajudar pessoas e o que de fato ajuda pessoas, né? E eu digo isso porque métodos, eles não são isentos de uma cosmovisão. Métodos não são isentos de pressupostos. Então, pessoas que usam métodos, mas justificam o seu fim como sendo bíblico, eles precisam considerar o fato de que ferramentas são construídas a partir de uma visão de mundo. Freud fez e propôs o que ele propôs na psicanálise porque ele tinha uma visão de homem. Ele tinha uma visão dos problemas do homem. Então, o que nós temos que perguntar para esses indivíduos é se essas propostas que eles julgam serem úteis têm a mesma visão do homem e dos seus problemas. Por isso que a teologia precisa ser rei nesse processo, né? Precisa ser a rainha nesse processo. O que ela diz ser o problema do homem? Se o problema do homem é de ordem espiritual, nós não podemos usar outra coisa senão armas espirituais. Mas se o problema do homem é simplesmente um desequilíbrio químico, eu concordo com você que uma consulta de 5 a 10 minutos, ajustando doses de um suposto medicamento, é o que você precisa. Né? Então, lógico, né? Existem situações em que você está falando de um problema legitimamente médico, comprovado por exames, comprovado por observações que têm se testado ao longo de anos, isso é outro assunto. Mas o que nós estamos falando aqui são aqueles problemas em que a palavra de Deus clama para si a solução. O que nós estamos falando aqui são aquelas situações em que a palavra de Deus clama para si uma interpretação correta. Porque toda e qualquer observação do mundo, ela pode até, o relógio está certo 2 vezes, o relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Se ele quebrou 3h15, ele vai estar certo 3h15 da tarde, 3h15 da manhã. Isso não quer dizer que ele está funcionando. Homens seculares vão fazer observações sobre os problemas e dramas humanos. E muitos vão ser persuasivos e vão, sim, refletir um aspecto da realidade. Mas todos eles vão ser insuficientes para explicar toda a realidade. Porque apenas a palavra de Deus leva em consideração o mundo natural e o mundo sobrenatural. O que se passa no físico e espiritual. Então, nós precisamos de uma epistemologia, uma doutrina, um ensino, né, um método. Como que eu sei o que eu sei? Qual a sua fonte de conhecimento, a sua epistemologia, que esteja baseada na revelação. Eu sei o que eu sei porque me foi revelado e foi revelado na palavra de Deus. Qual é o problema do homem? O problema do homem é declarado lá em Gênesis capítulo 3, e nós vemos isso intensificado nas páginas das Escrituras. Qual a solução de Deus para o problema do homem? Na sua separação dele, do homem, não é? Da separação dos homens entre eles, né? Dos relacionamentos, senão a reconciliação na cruz de Cristo. E isso é um pressuposto. E a partir disso, porque nós temos fé e cremos nisso, nós vamos desenvolver métodos coerentes com nossas convicções. Perfeito. Então, eu diria isso, né? Métodos não são neutros. Perfeito. Pastor, qual é a sua opinião sobre a afirmação: nós precisamos de mais cristãos psicólogos? E de novo, né, eu apelo para a etimologia. Se nós estamos falando de cristãos que estão estudando a psique humana a partir de uma visão bíblica, por que não, né? Cada vez mais. Mas via de regra não é assim que as pessoas usam, né? Elas insistem em querer integrar, ou elas insistem em querer aproveitar algo em nome da graça comum ou da revelação geral, em que desconsideram as limitações dela. Graça comum não redime ninguém, revelação geral não salva ninguém. Certo. Então, nós precisamos de algo a mais e nos foi dado uma graça específica de transformação, dessa redenção aplicada, e nós precisamos da revelação específica da palavra de Deus. Se não reconhecemos os limites da graça comum, se não reconhecemos os limites da revelação geral, nós vamos ficar patinando e nos esforçando atrás de um conhecimento que não é necessário e que muitas vezes atrapalha o processo daquilo que Deus está fazendo. Pastor Sacha, o que o senhor pode falar mais um pouco sobre a importância do aconselhamento bíblico, trazendo as suas considerações finais? E antes de nós terminarmos o nosso tempo, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco do seu curso
falando um pouco sobre como é que o senhor pretende fazer para alcançar alguém, se todos podem fazer o curso que o senhor está oferecendo. Uhum. Como é que pode ser as suas considerações finais e falar um pouco sobre o que o senhor está oferecendo de curso? Sobre os cursos, né, o ano passado eu ofereci para 2 turmas uma introdução ao aconselhamento bíblico, né? Foi lá que a primeira vez eu parei para organizar o que seria um treinamento, na minha perspectiva, né, de um conselheiro bíblico, a questão da fundamentação teológica, suas convicções, os processos e os tópicos. Foi uma experiência muito legal e onde eu vi que existia muita oportunidade para explorar isso até mesmo no EAD, e Uhum. os preconceitos que eu tinha no EAD caíram por terra, né? Porque é efetivo, foi bacana, tem um monte de recursos no Zoom, por exemplo, que você Uhum. consegue dar uma aula quase como se você estivesse lá, né? Então, eu ofereci isso. Para esse ano, eu pensei em dar um zoom, né, em você ser mais um pouco específico nesses aspectos. Então, esse curso que eu estou me preparando para Uhum. ministrar nos próximos dias, dos processos críticos, é como se fosse nesse segundo estágio, o processo, desse um zoom, ajudando o conselheiro bíblico a entender o que é importante nesse primeiro contato do aconselhamento bíblico, o que é importante no segundo encontro, o que é esse ponto de virada que nós estamos buscando, né, para encaminhar nosso aconselhado nesse ponto de virada, as tarefas importantes, né, Uhum. de dar informações mais práticas sem ser pragmático, não é uma receita de bolo, mas é tornar práticas nossas convicções, né? Então, existe algum pré-requisito para esse curso em particular? Não, tanto um iniciante quanto um intermediário, eu tenho certeza que aproveitariam bastante de olharmos de volta para os fundamentos de uma forma mais específica. Porém, no meu canal do YouTube, Sacha Mendes, tem 3 aulas de 1 hora e pouco, 1 hora e 20 cada uma, sobre os processos gerais, em que eu falo bastante sobre o aconselhamento informal e formal, e seria uma excelente introdução para nivelar bem alguém para participar disso. Assim como algumas lives de reflexão de aconselhamento bíblico, definindo tanto o que é, quanto como da forma, como acontece na igreja, as principais passagens do aconselhamento bíblico. Eu listei lá umas 20 passagens explicando o uso delas comum, Uhum. em que pode equipar você com o kit primeiros socorros da compreensão da palavra de Deus para os problemas mais comuns. Não é uma receita de bolo, mas olhando apenas para a curta experiência que eu tive até agora, assim, puxa, uma boa compreensão dessas passagens vai me fazer muito bem como conselheiro. E depois um papo com o pastor Fernando, da ABCB, em que Uhum. a gente conversa um pouco sobre como você pode crescer como conselheiro usando tudo isso. Está disponível lá no meu canal do YouTube, Sacha Mendes. Dá uma olhada lá, se for útil, divulgue, se for útil, assista, e espero que seja uma bênção. Massa. Pastor Sacha, antes de nós terminarmos o nosso tempo, como é que anda as suas escritas? Eu sei que o senhor tem um livro, Uhum. um namoro e o casamento que Deus sempre quis. Eu agora não recordo direito o nome. O senhor escreveu junto com o pastor David Mack. Até Isso, o temos namoro e o noivado. Namoro e isso, namoro e noivado, Deus noivado que sempre Deus sempre quis. quis. Temos até um episódio aqui com o pastor David Mack. Eu queria perguntar para o senhor como é que anda essa parte do seu ministério, escrita. O senhor pretende Uhum. escrever outros livros? Está um processo? Como é que está essa questão? Pretender, planos, nós temos, né? Eu acho que eu tenho um esboço aí de pelo menos uns 3 ou 4 livros, né? E a grande questão é criar uma disciplina na sua rotina para escrever, né? Eu descobri o ano passado, como eu mencionei para vocês, esses infoprodutos, né, ou cursos online, você prepara ele com muito mais rapidez, tem um alcance bacana, não é? Tem um retorno legal, né, em termos do feedback das pessoas. A diferença é que eu ainda enxergo aqui, o livro, ele tem uma vida útil muito mais longa, né? Então, e eu vi isso até pela experiência que eu tive em escrevendo esses 2 livros, né? Tem o volume 1 e o volume 2, né? Uhum. Em que a gente viu o alcance disso, foi surpreendente, né? Então, com certeza o desejo é voltar a escrever, mas até lá eu ainda tenho que criar esse espaço, essa rotina, talvez até ganhar um pouco mais de cancha ministerial, né? Para que a gente não se arrependa de tantas coisas que a gente põe no Sim, livro depois, né? Então, tudo ao seu tempo. massa. Pastor Sacha, eu quero agradecer o seu tempo por ter investido em nos abençoar. Por mais que tenha sido rápido, eu acredito que
vai abençoar os nossos ouvintes, me abençoou bastante, me fez relembrar de muitas coisas que eu já havia visto nos cursos e com certeza, assim como me abençoou, vai abençoar quem nos assistir. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, que ele continue lhe usando para o avanço do reino, que ele continue lhe usando para abençoar a vida de muitos irmãos nossos aí que precisam. Um forte Amém. abraço, Deus abençoe o senhor. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.